その代わりサンジは強えぞ。あいつが帰ってきたら1000人力だからな。俺は2000人力だがな。はいはい。 Desde o início de One Piece, sempre vimos o Zoro como o espadachim do bando. Mas sempre que os fãs perguntavam ao mestre Oda sobre o Zoro ser o imediato ou o vice-capitão do bando, ele sempre dava a mesma resposta. Oda sempre falava que Zoro e Sanji estão no mesmo nível de hierarquia do bando. Mas será que isso é verdade? Hoje vou te provar que não. Zoro é sim o imediato do Luffy. Também irei relatar o que ele fez para conseguir ser o vice-capitão de um imperador do mar e do próximo rei dos piratas. O renomado espadachim Roronoa Zoro praticamente cresceu sozinho. Não sabemos exatamente sobre seus pais ou sobre como foi a sua infância. Eu tenho algumas teorias bem interessantes sobre como foi a infância do Zoro e sobre sua linhagem. Deixem o like e comentem aqui embaixo que com certeza eu trarei um vídeo sobre isso. Mas de uma coisa nós sabemos. Zoro cresceu indo de dojo em dojo atrás de inimigos para lutar. Isso desde muito pequeno. No entanto, Zoro chegou a um dojo que ele não conseguiu derrotar o seu oponente. Ou melhor, sua oponente. O nome dela era Kuina. Ela era espadachim igual ao Zoro. Porém, Zoro lutava com 2 espadas ou com a maior quantidade que ele conseguisse carregar. Por outro lado, Kuina lutava com apenas uma espada. E ela era muito boa nisso, já que ela era a filha do mestre do dojo. Ela tinha a maestria da espada e sabia muito bem como lutar. Zoro tentava duelar contra Kuina, mas foi derrotado mais de 2000 vezes pela garota. Kuina era muito mais habilidosa que o Zoro, porém, por ser uma mulher, ela jamais conseguiria ser uma grande espadachim. Zoro não a deixava ver dessa maneira. Ele conseguiu convencer Kuina de que ela poderia ser a maior espadachim do mundo, assim como ele também sonhava em alcançar esse título. Mas eu acredito que todos aqui sabem o final dessa história. Kuina infelizmente morreu. Um final completamente trágico para a vida de uma espadachim tão forte. Ela caiu de uma escada e faleceu. Zoro prometeu a ela que seria o espadachim mais forte do mundo. E é aqui que a jornada do nosso espadachim de cabelo verde começa de verdade. Ele havia se tornado um caçador de piratas. Bastante irônico se pararmos para pensar que hoje ele é um dos piratas mais procurados do mundo. E nessa de ser um caçador de piratas que ele conheceu o Luffy. Em um momento onde Zoro havia sido preso, Luffy mudou o rumo de sua vida salvando sua pele e o convidando para deixar de ser um caçador de piratas e se tornar um pirata junto com ele. Zoro foi o primeiro membro dos Chapéus de Palha. Mas tudo bem, não tem problema. Quando a gente tá no inferno, eu prefiro virar um pirata do que morrer aqui. Aí, boa! Então você tá dentro do meu bando! É isso aí, não tô aguentando, que maravilha! Agora que você relembrou um pouco sobre toda a jornada do Zoro, nós vamos começar a listar os motivos e os feitos do Zoro para ele ser o imediato do bando. O espadachim sempre teve essa aura de imediato do bando. Isso acontece porque ele foi o primeiro membro que o Luffy recrutou para a sua tripulação. E pode não parecer, mas o Luffy sempre leva em conta tudo que o Zoro fala. Desde o começo, vemos a total lealdade do Zoro em relação ao Luffy. Afinal, desde o momento em que ele se tornou um membro oficial, Zoro já mostrava toda a sua confiança no Luffy e no seu sonho de se tornar o rei dos piratas. E como o próprio Zoro afirmou, não faz sentido continuar no bando do rei dos piratas se não for o espadachim mais forte do mundo. É por isso que ele treina todos os dias para superar e derrotar Mihawk, o atual espadachim mais forte do mundo, aquele que treinou o Zoro no salto no tempo de 2 anos quando os Chapéus de Palha se separaram. O Luffy sempre viu o Zoro como o segundo membro mais forte, pois em todas as batalhas travadas até o momento, Luffy enfrentou o mais forte dos inimigos. Zoro enfrentava o segundo mais forte e o Sanji o terceiro inimigo mais forte. Mas de alguns arcos pra cá, vemos que Zoro e o Sanji estão com um nível de poder muito equilibrado. Sanji descobriu que é praticamente um robô imortal sem emoções criado pela sua própria família, enquanto Zoro reforça seu hack do armamento, imbuindo suas espadas com tal poder e despertou o hack do rei no meio da batalha contra Kaido. Na opinião de vocês, quem é mais forte no momento? Comentem aqui embaixo. Mas não é só pela força que o espadachim ganha essa moral de imediato. Lembram quando o Usopp ficou completamente descontrolado por causa do Going Merry lá em Water 7? Usopp ficou completamente descontrolado, pois não aceitava que o Going Merry não tinha mais condições de navegar e queria fazer de tudo para continuar a viagem com o navio. Porém, Luffy tentou explicar que isso era impossível e que eles precisavam de um navio novo. Mas Usopp se negava a aceitar.
E devido a esse embate, Usopp e Luffy acabaram travando um duelo. Nessa batalha, Usopp surpreendeu muita gente porque realmente tentou derrotar o Luffy, mas é claro que o capitão venceu o duelo. Porém, haviam boatos de que o Usopp planejava voltar para o bando, e chegou um momento em que todos queriam o Usopp de volta sem pedir desculpas ao capitão. O único que se opôs contra isso foi o Zoro, explicando que não aceitaria o Usopp na tripulação, ao menos que ele pedisse desculpas para seu capitão e que o próprio Usopp pedisse para voltar ao bando. Zoro explicou a todos que por mais que o Luffy seja um completo idiota, ele ainda é o capitão dos Chapéus de Palha e todos deveriam respeitá-lo. Foi um discurso tão coerente do Zoro que até o Sanji, mesmo sendo rivais, concordou com ele. Zoro deixou uma coisa bem clara a todos: não estamos brincando de ser pirata. Isso aqui virou bagunça, qualquer um pode sair do bando, não brinca comigo! Ninguém aqui é moleque pra ficar brincando de pirata. Acho que até aqui você já entendeu que o Zoro é de fato o vice-capitão do bando dos Chapéus de Palha. Porém, vou falar mais alguns detalhes que você irá concordar comigo. Todas as vezes em que o Luffy não está por perto e somente o Zoro está com o bando, é sempre o Zoro que dá as ordens. Porém, é evidente que todos precisam concordar com as ordens do imediato. No entanto, Zoro é o cara que manda no bando quando o Luffy não está por perto, seja na tripulação ou na frota dos Chapéus de Palha. E deixando mais claro ainda, a própria frota dos Chapéus de Palha trata o Luffy como o capitão e o Zoro como o vice-capitão. A recompensa do espadachim Zoro atingiu 1.111 bilhões de berries, enquanto a recompensa do Sanji está na casa dos 1.032 bilhões de berries, quase 100 milhões a menos que o Zoro. Outro feito do Zoro que deixa isso muito claro é a sua disposição em se sacrificar pelo Luffy e o bando dos Chapéus de Palha. Lembram quando o Shichibukai Kuma foi para Thriller Bark, aquele navio fantasma de Moria? Pois bem, todos estavam exaustos após derrotar o Shichibukai, principalmente Zoro após lutar contra aquele gigante zumbi do Oars. E após o final da batalha, Bartolomeu Kuma se apresenta aos Chapéus de Palha. Ele diz que Luffy está com muita dor e pergunta se Zoro tomaria o lugar do Luffy para evitar sua prisão. Kuma dá a ele a opção de escaparem ilesos, mas Zoro precisaria tomar toda a dor de Luffy. Esse Shichibukai tem vários poderes, e um deles é de retirar todo o cansaço do Luffy e deixá-lo vagando até que alguém receba essa carga de dor. Já sabendo que seria quase impossível a sua sobrevivência, Zoro aceita o desafio de Kuma. E antes de receber toda a dor de uma vez só, ele recebe apenas 1% da fadiga do Luffy e quase desmaia de dor gritando sem parar. Quando recebesse o 100% do ataque, a sua morte seria quase certa. Mas ainda assim, Zoro não recua e aceita receber toda aquela carga que estava dentro do Luffy. Após um tempo, Sanji acorda e vai verificar Zoro, que está completamente ensanguentado e quase morto. E apesar da dor, Zoro manteve sua honra e ficou de pé. Quando Sanji o vê parado ali no meio do campo, ele fica completamente em choque com aquela imagem. Zoro poderia contar que recebeu a dor do Luffy para que ele não fosse capturado, mas assim que Sanji perguntou o motivo dele estar à beira da morte, o espadachim responde muito calmo e friamente: E rapaziada, essa foi a prova definitiva que Zoro é o vice-capitão ou imediato dos Chapéus de Palha. Ele não tem oficialmente esse título porque todos na tripulação são praticamente iguais abaixo do capitão. Mas hoje eu tenho certeza que te provei que o Zoro é sim o imediato do bando. Não só pelo que ele fez, mas também pelo que Zoro representa no bando. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.